Boa noite, irmãos. Todo mundo vivo, com a graça de Deus mais uma vez, né? Nós, como o Rafa compartilhou aqui, ficamos 11 dias na estrada, mas parecia uns 11 anos mesmo, viu? Vou falar um negócio pra vocês, irmãos, o tal do comer mal e dormir mal zoa, viu? Zoa muito. E o pior de tudo é que essas experiências de viagem, a gente não passa por essas situações porque precisava ou porque a gente gosta, que ninguém gosta, foi para estar com os irmãos. Porque se eu tivesse dado um telefonema lá em Recife e em outros lugares que a gente ficou muito zoado, eu teria arrumado hospedagem de alto padrão, que a gente tem muitos amigos espalhados aí pelo Brasil. O problema é que você chega num lugar sem saber qual é a situação e todos os nossos irmãos estão lá. Eu recebi uma mensagem que aconteceu a mesma coisa quando eu fui para Rondônia, há 4 anos atrás. Gente que me escreveu e falou assim, vem aqui para o meu apartamento, que eu tenho uma cama boa para você, eu tenho um ar-condicionado. E aí eu respondia do mesmo jeito que eu respondia 4 anos atrás, por uma questão de coerência, pela fé daquilo que a gente prega e tenta viver, né? Eu falei assim, nós estamos aqui em mais de 20 pessoas, cabe todo mundo? E aí a pessoa falou, não, era só para você. Eu falei, então eu vou ficar aqui com os meus irmãos. E meus irmãos, foi difícil, viu? Nós comemos pão que o diabo amassou e ainda deixou cair no chão. Porque o negócio estava muito ruim mesmo. Foi o cuscuz que o diabo amassou. Mas no final das contas, irmãos, que tempo bom. Eu poderia ter feito essa viagem de avião, ficaria até talvez mais barato. Eu poderia ter me poupado de gastar esses dias junto com os irmãos, né? Com o Guilherme. Nós sabemos mais do Guilherme agora do que talvez se a gente andasse durante muitos anos juntos. Com o Rafa e eu estamos viajando há mais de 20 anos. E o assunto não acaba, é impressionante, né? E também o pastor Marcelo, da Igreja Sal da Terra, em Cruz das Almas, no interior da Bahia. Esse irmão, nas vésperas da viagem, mandou uma mensagem dizendo que estava complicado de grana, que estava apertado do financeiro até para comer. Eu falei para ele, irmão, então somos 4. Falei, bora? E onde um come, todo mundo come. No final, esse é o testemunho que a gente tem para dar para vocês mesmo, sabe? Nós comemos nos dias muito ruins, mas uns dias também muito bons. O dia do camarão foi alto padrão, gente. Não foi camarão de espetinho na praia, foi em restaurante. E Deus proveu. Então foi muito bom, irmãos. Foi um tempo muito legal. De longe a gente acompanhava tudo aquilo que vocês estavam fazendo aí nessas semanas, né? E, meus irmãos, praticamente eu estou fora, eu e o Rafa estamos fora aí desde o acampamento. Vocês têm uma ideia da duração dessa viagem. E para piorar a situação, a gente teve que aumentar a viagem um dia para voltar, que a gente foi tão longe que não estava dando para voltar mais em 2 dias, como nós fizemos, né? Nós iremos, meus irmãos, daqui para frente, às vezes apertar vocês um pouco mais em algumas coisas. E uma delas é com relação a essa questão de viajar. Toda vez que a gente viaja, a gente volta melhor. Porque ou a gente fica muito grato por aquilo que nós já estamos vivendo, quando a gente vê algo muito ruim, ou a gente volta muito inspirado por aquilo que a gente poderia ser e que outros irmãos já estão vivendo. A gente gostaria estamos planejando isso às vezes para o ano que vem, organizar algumas viagens. E aí, meus irmãos, é caro mesmo. É caro. Parte nós pagamos, parte nós recebemos como oferta. Agora, a viagem aconteceu porque nós marcamos a data e diríamos que a gente ia e dissemos que iríamos de qualquer forma. Nem que eu passasse tudo no cartão do crédito e depois a gente ia ver como é que é. Faltando 2 dias para a gente sair de viagem, eu testemunhei para os irmãos e na internet, porque se eu fico quieto também, continua aparecendo mais dinheiro, né? Virei e falei assim, nós já temos todo o recurso que a gente precisa para viajar. Só faltava comida, e até mesmo a comida depois ainda apareceu oferta no nosso acampamento lá. No final das contas, irmãos, Deus proveu todas as coisas. Se você tiver a oportunidade de viajar junto com a gente nessas experiências todas aí, vá. É muito bom, é dos dinheiros mais bem gastos que a gente tem aí para investir, tá? Então, meus irmãos, a gente estava acompanhando à distância este mês, nós estamos no mês da Reforma Protestante. A galera está ansiosa aí para o Halloween, né? Mas o Halloween é uma data secundária. O que nós temos de mais importante para comemorar no dia 31 é o aniversário da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, meus irmãos, foi um divisor de águas
na história da cristandade, né, por alguns elementos muito simples, que nós chamamos de doutrinas fundamentais da graça. O nome é muito sofisticado, é uma coisa muito formal, mas a tradução disso é muito prática. Porque o que acabou acontecendo com a igreja no passar dos séculos é que muitas pessoas colocaram interesses financeiros e interesses de controle sobre a vida das pessoas acima daquilo que é a essência do Evangelho. Então a reforma protestante não vem para trazer nada de novo, não vem para trazer absolutamente nada que já não fosse conhecido. O que acontece através da reforma é que primeiro o texto bíblico agora chega na mão das pessoas. Então nós não apenas vamos ouvir doutrinas que parecem novidade há 502, 3 anos atrás, 17, então 502, que foi 1517, nós estamos em 19. Não apenas nós vamos agora ouvir algo que seria novo, mas a gente vai ter acesso a um texto para que nós possamos conferir por nós mesmos. Muitas pessoas também entendem essa ideia da reforma protestante de uma maneira equivocada, acreditando que Deus tem possibilitado a nós uma livre interpretação das Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia não está acessível para livres interpretações. Isso é um equívoco de entendimento. O que nós recebemos através da reforma protestante é o livre exame das Escrituras. Porque, na verdade, a nossa percepção a respeito do texto não interessa. O que interessa é o que Deus quer dizer. Então, nós examinamos as Escrituras para ver se aquilo que está sendo dito pelos homens é coerente com o que o texto diz. Mas o texto mesmo se defende. Então, esse papo de assim, não, eu interpreto isso segundo esse tal interesse, isso não interessa. O que interessa é o interesse de Deus. E, na verdade, quando os reformadores foram, então, ver o que a igreja tinha se tornado, o que as manifestações de fé haviam se tornado, e compararam isso com as Escrituras, ao mesmo tempo que estavam pela primeira vez traduzindo a Bíblia para tudo quanto é idioma. Hoje é um privilégio, né? Qualquer um pode ter no seu celular aí 20, 30 versões da Bíblia só em português, fora nos outros idiomas. Então está muito fácil a gente conferir. Mas na época, meus irmãos, nem mesmo os sacerdotes, nem mesmo os padres tinham acesso ao conteúdo na íntegra. Era normal que eles passassem a sua vida toda com acesso a poucas páginas do Novo Testamento, de modo que eles não conseguiriam compreender o contexto todo. Era preciso que a pessoa se dedicasse a ser um escriba, né? Ser um copista, ser alguém que se dedicava ali a fazer cópia dos textos para que pudesse ter acesso a um pouquinho mais. E Deus usou a vida de muitos homens, Deus usou a vida de muitas pessoas ali para que esse texto se popularizasse como se popularizou no tempo oportuno, exatamente no tempo em que foi inventada a imprensa. Então agora nós não temos mais o livro copiado à mão, mas a gente tem a possibilidade de imprimir páginas. Tanto que o primeiro livro a ser impresso na integralidade foi a Bíblia. O Gutenberg fez questão de fazer isso e eu fico imaginando quanto tempo levou. Porque a prensa do Gutenberg, ele tinha que montar letra por letra, como se fosse um carimbão com as páginas e depois ficar lá fazendo. Então demorou demais, né? Vocês imaginam. Mas foi uma quebra de paradigmas. Os reformadores, no entanto, ao analisarem o que a igreja tinha se tornado e aquilo que a Escritura diz, resumiram aquilo que nós deveríamos ter como balizas da nossa caminhada com Deus, nesses pontos que nós chamamos de doutrinas fundamentais da graça, né? Que é sobre como nós entendemos que essa caminhada e essa salvação que está sendo dada em Cristo Jesus, ela está debaixo de uma certa coerência que qualquer pessoa que pegar o texto bíblico e ler, e não lê só um capítulo, muito menos só um livro, mas ir lendo a Bíblia toda, vai perceber claramente, né? Então a gente vem falando sobre somente a Escritura. O que isso significa? Significa que a autoridade está na Escritura. Ah, mas eu tenho um livro aqui, beleza, esse livro seu pode ser bom, pode agregar alguma coisa, mas se ele bater de frente com a Escritura, nós ficamos com a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus para nós. Nós cremos também que a salvação é somente pela graça. Como que isso funciona? A salvação não é algo que é fruto do nosso esforço ou do nosso mérito. A salvação é algo que Deus nos dá, independente de quem nós somos e de como nós vivemos. Tem gente que entra em crise com isso. Tem gente que fala assim, não, mas eu tenho que ter um esforço para ser uma boa pessoa. De fato tem, mas até mesmo o nosso esforço no processo de santificação, ele é muito mais uma resposta ao que Deus já fez na nossa vida, do que propriamente o motivo.
Porque se você consegue salvar a si mesmo, então é você que é Deus, você que é o agente da salvação. E a Escritura coloca isso de maneira muito clara, dizendo que a salvação é por graça. Irmãos, por graça não é de graça, tá? Não, mas então tem que pagar? Tenho. Cristo pagou. E custou caro para Ele? Custou tudo, custou a vida dele. Então, às vezes, a gente também, na nossa experiência de igreja, está querendo tudo de graça. E entendam que não é desse jeito que o reino de Deus funciona. É por graça. Para alguém poder usufruir, alguém tem que pagar a conta. Agora, nós estamos comprometidos com essas coisas? Nós chamamos todas as pessoas para viverem em família, na nossa experiência de igreja, conscientes de que aquilo que Deus deu para mim é para todos nós. Aquilo que Deus deu para você também é para todos nós? Deveria ser. Porque existem tempos em que a gente só usufrui. Criança come tudo e a gente não chama para pagar a conta. Mas existem tempos de maturidade, onde a gente entende que nós agora temos a responsabilidade de sermos aqueles que provêm. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Dinheiro é sempre a parte mais barata. Eu estou falando de todas as outras coisas, da nossa experiência, do nosso tempo, dos nossos afetos. Então, irmãos, por graça não é de graça. Alguém pagou para que outros usufruíssem sem merecer. Nós também temos a questão da fé, que é o tema até que nós vamos abordar hoje, né? Então a salvação é somente pela fé. Mas e as obras? Vamos falar sobre isso de uma maneira mais detalhada. E nós temos também somente Cristo, a ideia de que é em Cristo e nenhum outro nome. Mas e a Maria? Então a Maria foi uma mulher joia. A Escritura diz que ela é a mais bem-aventurada, né? A mulher que foi mais agraciada pelo Senhor na história da humanidade. Se o pecado entra por intermédio da ação de Eva lá no livro de Gênesis, e depois acaba comprometendo o todo, a gente tem em Maria agora a oportunidade de que venha ao mundo o Salvador. Então não é pouca coisa não, a Maria é muita coisa, mas a Maria é gente igual a todos nós. É alguém que é salva por méritos? Não. É alguém que é salva também pela graça. Maria pecava? Pecava. Igual todos nós pecamos. Outro dia eu vi um filme, gente, que no final do filme a Maria saiu voando e foi para o céu. Eu gritei truco na frente da televisão. Eu falei, gente, da onde que esse povo tira essas ideias? A Maria morreu. Mas a Maria era uma pessoa extraordinária? Era. Eu contei para os irmãos também uma coisa de uma das vezes que eu fui para a Bahia, né? E eu estava contando isso para o nosso amigo Marcelo lá, que é pastor em Cruz das Almas. Eu falei que eu fui para Salvador, eu estava trocando ideia com um cara na rua assim, comprando alguma bugiganga lá, né? No Pelourinho, naquelas regiões turísticas. E aí o cara, e lá tem negro, né, gente? A gente fala que aqui não tem negro. Aqui não tem. Você para pensar, negro, padrão do Felipe que nós temos aqui, tem quantos? Agora lá não, lá tem negro e é muito. Então é diferente, é um padrão estético, né? Vocês brancos é que são minoria. E é muito legal, porque é um Brasil diferente. Aí eu estava andando lá, trocando ideia com um desses caras de um perfil que eu achei até que às vezes ele fosse um angolano, alguma coisa, mas era brasileiro mesmo. E trocando ideia e tal. Aí do nada ele virou e falou assim, não, eu sou filho de Ogum. Aí eu virei e falei assim, cara, eu sou seu tio então. E ele, como assim? Eu falei, mas Ogum no sincretismo não é o São Jorge? Ele, Falei, então, cara, você conhece a história do Jorge? Não. Falei, então deixa eu contar para você. Aí eu contei a história do Jorge, que é um santo católico de segunda categoria, aliás, né? Mas contei a história para ele, e do quanto que esse homem sofreu por não negar Jesus. Diz a lenda, né, que ele era mutilado, cortado, eles foram cortando ele por pedaços, e dava a oportunidade dele negar Jesus, e ele não fez isso. Por isso ele é chamado de o santo fiel, né, porque ele foi fiel mesmo debaixo de torturas e de dores. E aí no sincretismo deles lá do candomblé, é o Ogum. Aí eu falei, então, eu sou irmão de Ogum, velho. Que o Ogum, entendeu? Esse aí é filho de Deus, ele creu em Jesus e até o final. Aí o cara travou, gente. Pensa nas placas colando naquele negócio. Então são oportunidades que a gente tem assim, que é genial. E aí você fala assim, não, mas você está falando bem do São Jorge? É lógico que estou. Cada um dos santos que as pessoas de maneira equivocada passaram a venerar, se você for olhar a história deles, você vai ver que foram homens e mulheres extraordinários. Ou você acha que tem alguém aqui que tem mais testemunho que a Madre Teresa de Calcutá? Não tem não, gente.
Você vai olhar a vida da mulher, a mulher fez muito mais, talvez, do que qualquer um de nós vai fazer na vida inteira. Então, há méritos para a salvação? Não, de forma alguma. Se uma mulher dessa vai ser salva ou não, continua sendo por graça como qualquer um de nós. Mas o testemunho dela é algo admirável? É algo admirável. Agora, os reformadores entenderam que não é em nome de Madre Teresa, nem em nome do pastor, nem em nome de nenhuma outra entidade aí que a gente alcança a salvação, é somente Cristo. E outra coisa que a gente entende é que a glória também deve ser dada somente a Deus e a mais ninguém. Então a gente, nesses 5 pontos, compreende que estão as grandes balizas da nossa caminhada de fé, de modo que, se nós vivermos de acordo com esses pontos, nós alcançaremos aí plenitude de coerência com aquilo que a Escritura traz para a gente. Hoje nós vamos falar, meus irmãos, sobre a fé, sobre essa ideia do somente a fé. E a fé, embora é um dos assuntos mais velhos que a gente tem para pregar, ainda assim a gente vai vendo que nós estamos tropeçando na compreensão do que isso significa. A gente já falou muito isso aqui. Fé é pensamento positivo? Não é. Fé não é você ficar pensando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, porque Deus não tem compromisso com o livro O Segredo, sabe? Que você fica pensando positivo, achando que isso vai atrair coisas boas. Deus só tem compromisso com a sua própria vontade. Então, na verdade, a fé funciona quando ela está alinhada com aquilo que é a revelação da vontade de Deus, e isso está na Escritura. Se você crê naquilo que Deus falou, Deus é aquele que garante, Ele é o fiador de cada uma das suas promessas. Mas se você crê em algo que veio da sua cabeça, aí o problema é seu. Você está completamente à sua sorte. No entanto, a fé, ela é uma certeza que transcende as nossas percepções mais naturais. A fé não pode ser considerada a partir da experiência. A fé é a gente confiar em Deus, mesmo quando não há motivos racionais para isso. A fé então é irracional? Não. A fé irracional, a fé absurda, meus irmãos, que muita gente nos nossos dias tem defendido, é uma doutrina herética chamada fideísmo, algo que já foi refutado pela igreja nos primeiros séculos. Então nós não estamos defendendo algo místico no sentido de dissociado de uma certa coerência. Esta coerência e esta fé verdadeira está revelada nas Escrituras, e ela vai crescendo dentro de nós à medida em que nós somos agraciados por Deus com tal privilégio. Então a fé não é pensamento positivo, ela é uma firme convicção de que, se Deus falou, de fato assim é. Mesmo que eu sinta o contrário, mesmo que eu ache o contrário, mesmo que os meus olhos digam o contrário. Não, mas eu estou vendo isso daqui. Se você tiver que escolher entre o que Deus falou e o que os seus olhos estão mostrando, duvide dos seus olhos, porque os nossos olhos são enganosos. Eu me lembro quando começou essa onda dos mágicos que faz aquelas coisas muito doidas, Na época era o David Copperfield, nos anos 80, depois veio os anos 90, começou a aparecer outros, o David Blaine e outros mágicos que faziam coisas extraordinárias. Eu me lembro que na igreja tinha gente que entrava em crise, falava, não é possível, o cara andou por sobre as águas, o cara fez não sei o que lá. Aí depois apareceu o Mr. M, que desmascarava os mágicos tudo, e veio contando como é que as coisas eram feitas, Teve muita gente que, por ver o David Blaine andando por sobre as águas, igualzinho Jesus fez, começou a vacilar na sua jornada de fé, dizendo assim, ou esse cara tem um poder maligno para ele poder fazer essas coisas, ou então Jesus pode ter usado do mesmo artifício. Quando a gente viu depois como que esse truque era feito, aí você olha e fala assim, cara, tinha nem como Jesus fazer um negócio desse, porque as condições não eram favoráveis. Jesus não andou em piscina, Jesus andou em mar aberto no meio de uma tempestade. E aí muita gente volta a crer naquilo que a Escritura está dizendo. Então, meus irmãos, duvide dos seus olhos, duvide dos seus sentimentos. Eu estou me sentindo tão sozinho. O que a palavra diz? A palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Então você não está sozinho. Mas eu me sinto sozinho. Então o problema está no que você sente. O problema não está em Deus. Eu estou orando e a minha oração parece que bate no teto e volta. Eu me lembro que quando eu me converti, essa era uma das maiores crises que eu vivia. E aí me instruíram corretamente. Falaram assim, olha, não, Deus ouve as nossas orações. Não considera muitas, mas ouve. Porque às vezes tem umas coisas que a gente pede para Deus, que se Deus nos der, piora, Eu, por exemplo, pedia para Deus uma mobilete quando eu converti. Se Deus tivesse me dado uma mobilete, eu estava de mobilete até hoje, gente, sem brincadeira.
Eu ia estar de mobilete até hoje. Então, graças a Deus, Deus não ouviu a minha oração nesse dia. Quer dizer, Ele ouviu, Ele só não atentou para ela. Deus tinha planos muito melhores para a minha vida do que aquilo que eu queria. Aí eu oro e falo assim: eu acho que Deus não está ouvindo. Está vendo? Eu acho, eu sinto, eu percebo. A palavra de Deus diz que Deus ouve, então Deus ouve. Esta é a verdadeira fé. A fé, meus irmãos, é nós confiarmos naquilo que Deus está dizendo, mesmo que isso tenha que transcender as coisas mais naturais da nossa existência. Essa é a verdadeira fé que a gente precisa buscar. A fé, ela vai ser a jornada da materialização que a obra da graça fez na nossa vida e que agora nos guia por um caminho de santificação a ponto da gente confiar mais em Deus do que em nós mesmos, mais em Deus do que em tudo aquilo que a gente sabia. A salvação é pela fé? Não, a salvação é pela graça, é favor de Deus, mas ela acontece ao mesmo tempo em que a fé vai sendo desenvolvida na nossa vida. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia aí para a gente lendo, você vai ver que ele fala sobre esse assunto. Então ele fala: a salvação vem pela graça. E de maneira mais grosseira, imagina que um dia você está perdido, vivendo totalmente distante do conhecimento de Deus e da vontade de Deus. A graça te alcança, e agora que a graça te alcança, você já foi feito filho de Deus. Mas você, tendo sido feito filho de Deus, ainda não vive de maneira coerente com o chamado que recebeu. Então Deus vem e começa a depositar no seu coração a verdadeira fé, ou seja, uma consciência de que aquilo que Deus está dizendo a seu respeito é mais verdade do que aquilo que você sabia. E aí naturalmente essa fé, então por isso que é pela graça mediante a fé, ela vai te guiar daquilo que você era para aquilo que agora Deus está dizendo que você é. Aí nós chegamos até num conceito teológico que muita gente patina, né? Porque a Bíblia diz que agora nós somos santos, mas eu olho no espelho e não vejo santo nenhum. Olhando para vocês então vejo menos ainda, né? Porque a gente ainda é mais arrogante de achar que a gente é alguma coisa. Meus irmãos, Deus não está olhando para nós através de olhos naturais, porque Deus não está preso no tempo. Deus olha para nós e consegue ver ao mesmo tempo quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos. Como o sangue de Cristo está sobre nós, então Deus está totalmente concentrado em quem nós seremos na eternidade. Por isso que nós somos tratados pela própria Escritura como santos de Deus, os separados. Mas eu não sou tão santo quanto eu poderia. Não é ainda, mas Deus está dizendo que você vai ser. A verdadeira fé é você acreditar no que Deus está dizendo e não ficar tentando provar que Deus está errado, porque senão você não tem fé, isso não faz sentido. Eu preciso de fé, peça para Deus, pois a fé também é um dom, é algo que Deus dá a quem Ele quer, tá? Então vamos lá, Efésios capítulo 2, do comecinho, diz assim, vos vivificou estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então olha como é que Deus aqui está falando, né, através de Paulo, acerca de coisas que nós somos e seremos. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, nos lugares onde Deus deseja que a gente esteja. Mas eu não estou vendo isso. Então você precisa de fé. E aí ele fala no verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, a fé é necessária para que a gente saia deste início de jornada onde a graça nos alcançou e a gente alcance todas essas promessas que foram descritas aqui, que nós estejamos agora vivificados, ressuscitados, assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus.
Então ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé, meus irmãos, é dom de Deus. A fé é algo que Deus dá. Ah, mas eu tenho dificuldade de ter fé. Pede para Deus. E é engraçado que a igreja às vezes fica pedindo dons, que é tudo para o nosso próprio benefício. Quem não queria ter um dom de curar? Quem não queria ter um dom de pregar bonito, assim, né? Eu queria ir lá, tal, e você me dá um texto reba e eu consigo tirar virtudes desse texto aí e convencer todo mundo, né? Então a gente gosta de aparecer. Quem não gostaria de, sei lá, de ter qualquer outro dom, o dom de profetizar? Eu viro e falo: eis que te digo, amanhã os números da Mega Sena serão, e aí vem profetizando, né? Como se isso fosse profecia, né? Tem gente que acha que é. Quem não gostaria, sei lá, de ser um evangelista, alguém que sai para a rua e aí todo mundo reconhece, fala: aquele é o homem de Deus. Então, muitas dessas coisas que a gente está buscando, né, são particularidades que Deus vai dando a quem Ele quer e do jeito que Ele quer. Nós podemos pedir para Deus? Podemos. Tem gente que fica pedindo para Deus: Deus, eu queria falar em línguas que ninguém entende. É bonito, irmãos, mas aí é o pior de todos, né? Porque a gente podia começar pedindo assim: ô Deus, deixa eu falar na língua que as pessoas entendem, né? Que aí elas pelo menos vão entender, né? Pelo menos vai abençoar o irmão em alguma coisa. A gente sempre está pedindo as coisas que são segundo a nossa conveniência. A fé é para todos aqueles que foram chamados para a salvação. Será que nós estamos pedindo mais desse dom na nossa existência? O próprio Cristo diz que a fé, como um grão de mostarda, seria suficiente para mover uma montanha inteira. Então a gente vai vendo que a fé que existe em nós é uma fé muito pouca, gente, muito frágil, muito aquém do que aquilo que precisaria. Como que a gente faz para melhorar isso? Clamamos a Deus, que Deus nos dê mais dessa fé. E aí no verso 9 diz: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então é por isso que a gente diz, né, o sola fide, somente a fé. Por que os reformadores bateram neste ponto como uma das doutrinas fundamentais da graça? Porque nós temos que entender que as nossas obras não nos habilitam para a salvação. As nossas obras testemunham a respeito da salvação. É impossível que alguém, tendo sido alcançado pela graça mediante a fé, viva da mesma maneira que vivia antes. Então nós vamos fazer boas obras. As boas obras, eu diria de uma maneira mais grosseira, elas são o sintoma da salvação que Deus colocou na nossa vida, mas elas não são a causa. E infelizmente já passou aí 2000 anos e a gente está vendo gente patinando nessas questões tão fundamentais. Gente que vem andar com a igreja e fica assim: eu vou começar agora a me esforçar para fazer coisas boas, para ver se eu consigo anular as coisas ruins que eu já fiz. Isso não funciona, irmãos. Isso não funciona. Até porque de nós mesmos não vai sair coisa boa nenhuma. Sabe como é que Deus faz para você ir para o inferno? É só Ele deixar você tomar todas as decisões e fazer a coisa pela sua própria sorte. Se botar na balança tudo que a gente faz de bom e que a gente faz de mal, no final vai todo mundo para o inferno. Então não é pelas obras, é pela fé. É exatamente por esta confiança naquilo que a palavra de Deus disse a nosso respeito, que nos move agora na direção de caminharmos segundo a sua vontade. Então, mesmo que a nossa caminhada seja uma caminhada com muitas falhas, a gente vai entender que no final ela é bem executada, ela vai dar certo. No final, meus irmãos, todos nós chegaremos ao lugar onde Deus deseja que a gente chegue. Mas pense na vida com Cristo como se fosse uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Não dá para você dar tudo nesse quarteirão achando que vai acabar ali no antigo Brasileirinho. Não vai, agora mudou de nome, no seu nome lá mais. Do lado da zona ali, aquela zona aqui, mais antiga de Uberlândia ali. Não adianta, porque tem gente que começa a andar com Jesus e é desse jeito. O cara vem e fala: cara, eu amo Jesus, eu amo os irmãos. Aí bota a mão no bolso, enfia dinheiro no gasofilácio. Precisa de ajuda para lavar o prédio? Estamos aqui. Precisa de não sei o que? Estamos aqui. Aí dá 2 meses, o cara: não, desanimei. Por quê? Não, porque descobri que o Fernando é um hipócrita. Como assim? Não, porque o Fernando falou isso e fez aquilo. Falei: ué, mas é a luta do Fernando. Agora, o que a luta do Fernando tem a ver com a sua luta? Porque se a gente começar a conhecer uns aos outros, nós vamos descobrir que todos nós temos essas falhas.
Umas coisas que a gente empenha a palavra e depois não dá conta de sustentar. Então, peraí, eu quero conhecer a vida do Fernando para quê? Para eu poder ser instrumento de Deus para ajudar ele a ser coerente, ou para eu ser um crítico do processo? Então a gente vai vendo como é que as pessoas caminham. Então, meus irmãos, fé é a gente entender que a nossa jornada não é 100 metros rasos. Não adianta fazer esse trecho em 9 segundos, correr junto com o Bolt, achar que vai terminar. A fé é uma maratona. E maratona, não sei se você sabe, é 42 quilômetros e um tantinho lá. Então não adianta correr tudo nos primeiros 100 metros. É melhor ser devagar, mas andar sempre para frente, que uma hora vai chegar. E a boa notícia é que a maioria de nós, pelo esforço natural, não chegaria. O que Deus está olhando em nós então? Deus está olhando, mediante a fé, a nossa coerência. Porque se formos coerentes com o chamado que nós recebemos, e a fé traduz essa coerência, você está correndo, digamos, um correu 1 quilômetro, o outro correu 20. Ambos, quando morrerem nessa jornada, perseverando naquilo que Deus desejou, na hora que for cair morto, é como se Deus puxasse a linha de chegada até os seus pés para você cair lá onde você deveria estar. Então, pela fé, ou seja, por esta coerência em confiarmos no que Deus está dizendo, todos nós chegaremos lá. Mas isso não é mérito, isso não é pelas nossas obras. Para quê? É o que o verso 9 diz: para que nenhum de nós possa se gloriar. Nenhum de nós pode dizer, é porque eu sou uma boa pessoa. É porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Não, é porque Deus fez em nós. Então, meus irmãos, nós precisamos entender que a fé é algo fundamental na nossa jornada. E a verdadeira fé não é o que nós projetamos em Deus como nossa expectativa, mas é o que Deus está projetando em nós acerca da sua vontade, que precisa agora ocupar a nossa convicção, a ponto de que a gente acredite mais no que Deus está dizendo a nosso respeito, do que aquilo que nós sabemos a nosso respeito. E aí no verso 10, Paulo ainda fala sobre essa questão da fé, associando a ideia das boas obras. Ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, gente, Deus já preparou um caminho de boas obras para que os seus filhos trilhem esse caminho. Uma coisa que eu tenho pensado muito nesses dias, meus irmãos, será que a gente compreende que obediência não é mérito? E às vezes a gente não está entendendo isso. Obediência não é mérito. Quando a gente obedece àquele que tem autoridade sobre nós, nosso pai, quando a gente é criança, uma criança que obedece ao seu pai, ele na verdade não está fazendo mais do que a obrigação. Nós, quando obedecemos o nosso patrão, você não tem um acordo com o seu patrão? E o acordo não é que você vendeu as suas horas de trabalho para fazer determinada coisa? E a gente tem uma dificuldade de entender que a gente deveria trabalhar para o nosso patrão do mesmo jeito que trabalharia para Deus. Eu falei isso na internet, teve gente que me interpretou mal. Eu falei que eu não sirvo para trabalhar para homens. Aí tem gente que falou assim: então você quer ficar só na igreja? Eu falei: não. Mas mesmo que eu estou trabalhando de peão, eu tenho que trabalhar. Se eu estou descarregando uma caçamba de entulho, eu preciso entender que eu estou trabalhando para Deus. Porque se eu for trabalhar para os homens, eu fico preguiçoso. Eu sempre começo a negociar o esforço ali para tentar obter algum benefício. Na verdade, eu estou tentando roubar o meu patrão. Porque eu sempre quero trabalhar um pouquinho menos do que aquilo que eu recebo. Agora, se eu estou fazendo para Deus, eu posso morrer fazendo, que ainda assim eu vou olhar a situação e falar assim: eu podia ter feito mais. Por quê? Porque Cristo fez tudo. Cristo fez tudo. Então, meus irmãos, entendam uma coisa: obediência não é mérito. Obediência não passa de obrigação. A verdadeira fé é aquela que gera em nós não apenas a obediência, mas a consciência de que nós devemos ir além da obediência. Por quê? Porque Deus está dizendo que nós fomos feitos filhos. A gente não foi feitos servos, nós fomos feitos filhos. Então, se somos filhos, precisa haver em nós a mesma consciência que houve em Cristo Jesus. Ou seja, eu estou aqui para pagar essa conta, e se ficar mais caro eu pago um pouco mais, porque os meus irmãos e tudo aquilo que a igreja de Cristo é nos nossos dias passa a ser a minha responsabilidade, porque este caminho de boas obras foi preparado por Deus para que a gente andasse neles. Aí algumas pessoas argumentam: mas essa visão de somente a fé não está muito tendenciosa? Será que a gente não encontra em outros textos bíblicos argumentos que podem mostrar alguma coisa diferente?
uma dica boa, viu, meus irmãos? Quando a gente pega um assunto, nós precisamos de maneira exaustiva olhar toda a Escritura para ver tudo que é falado sobre aquilo, e então a gente, comparando os textos, encontrar um equilíbrio ali naquilo que está sendo dito. De fato, eu não posso pegar um texto aqui, isolar ele do contexto do restante da Bíblia e começar a dizer aquilo que eu quero que seja dito. Nós precisamos olhar um contexto mais amplo da Escritura inteira. E um texto que a galera usa muito para ter outra visão a respeito da fé, está lá em Tiago, capítulo 2. Então abra sua Bíblia lá também, lá no finalzinho. Tiago, capítulo 2, logo depois do livro de Hebreus, tá? Então, Tiago, capítulo 2, nós vamos ver aqui o Tiago, que segundo a tradição é o meio-irmão de Jesus, né? O irmão do Senhor, falando a respeito de como nós precisamos caminhar agora nesta jornada de fé, entendendo que as obras são importantes. Aí você fala, mas aí vai conflitar com o texto de Paulo lá em Efésios, porque Paulo está dizendo que a salvação é pela fé, e que a gente independe nessa questão da salvação das obras. E aí o Tiago aqui agora vai defender as obras, dizendo que a verdadeira fé depende delas. Não é isso que o texto está dizendo. Então eu gostaria de ler com vocês, para que vocês percebessem como que os textos são complementares e enriquecem demais o nosso entendimento. Então Tiago capítulo 2, verso 14, diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não, é só até aqui. Não, tem mais aqui, mais dois. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a sua fé foi aperfeiçoada. Então, meus irmãos, muita gente às vezes também, quando vai falar a respeito da fé, pega as palavras de Tiago e tenta tirar elas do contexto, ignorando o que Paulo está falando. Sabe por que os textos não são conflitantes? Porque se você parar para pensar, você vai ver que ambos estão se referindo à pessoa de Abraão, que é um personagem que você encontra lá no livro de Gênesis, em diferentes ocasiões. Paulo, quando fala sobre a fé e cita Abraão, ele fala sobre o começo da jornada de Abraão. E depois, Tiago, quando fala sobre a fé, citando Abraão, cita outra ocasião da vida de Abraão. Quando depois dele já ter obedecido ao chamado que ele recebeu, de sair do meio dos seus parentes e ir até uma terra que Deus estava mostrando para ele, ele então agora oferece o seu filho. Então são dois assuntos diferentes e ao mesmo tempo complementares. O que Paulo está dizendo para nós é o que é a verdadeira fé. É isso que Paulo está dizendo lá em Efésios. O que essa fé ela faz, como essa fé funciona, que relação há entre essa fé e a salvação. Agora Tiago, de uma maneira complementar, começou a perceber que muitas pessoas, se escorando no discurso de Paulo, estavam vivendo de maneira incoerente. Diziam todas as palavras que os apóstolos diziam, repetiam, eram papagaios de igreja, gente que tinha o discurso, mas as suas obras não traduziam essa coerência. Então, enquanto Paulo está falando sobre o que é fé, Tiago está falando sobre outro assunto. O assunto dele é como saber se a sua fé é verdadeira, ou se a sua fé não é morta. Porque às vezes aquilo que você tem pode parecer fé, mas não ser. E aí o Tiago então coloca que as obras testemunham acerca da verdadeira fé.
Ou seja, você me mostra a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostro a fé que eu tenho. Isso é coerente? Totalmente. Muda alguma coisa? Não muda absolutamente nada. Continuamos a ser salvos pela graça, mediante a fé, que é esse entendimento que transcende até mesmo aquilo que nós sabemos sobre nós mesmos. As obras são uma consequência natural, a ponto de a gente entender o que Jesus estava falando sobre a caminhada do cristão, quando ele diz que nós conheceremos a verdadeira árvore, a verdadeira semente, pelos frutos. Então, como que a gente fica sabendo se alguém é de Deus ou não? A gente espera. No tempo oportuno, essa pessoa tem que produzir frutos. O que são frutos? Mais pessoas? Isso é pensar pequeno, mas também é. Os verdadeiros frutos são todas as riquezas que Deus tem semeado na nossa vida, que devem agora frutificar em favor de outras pessoas. Porque o fruto, se você parar para pensar, ele não existe apenas para benefício da própria árvore. Aliás, quem menos usufrui do fruto é a própria árvore. Ela produz um fruto, e depois esse fruto ou cai podre, e as sementes vão virar outra árvore, ou então alguém vai lá e toma dele para se alimentar. Quem menos usufrui é a própria árvore que foi semeada ali naquele lugar. Da mesma maneira, meus irmãos, a fé tem esse desafio de que nós venhamos a compreender que somente pela fé e não pelas obras nós alcançamos essa redenção, essa salvação. No entanto, as obras são um grande sinal na nossa vida que vão dizer se a nossa fé é verdadeira ou não. E a verdade é que nos dias que a gente está vivendo, não é diferente do tempo de Jesus, quando ele se relacionava com os fariseus. Os fariseus eram pessoas que tinham ensinos da Escritura, do Antigo Testamento, muito bons. Eram os caras que sabiam absolutamente tudo sobre todas as coisas que Deus havia ensinado. O único problema desses caras não é o que eles ensinavam. O problema desses caras é que eles falavam, mas não viviam aquilo. Hipocrisia. Então, meus irmãos, se nós acreditamos que nós temos a verdadeira fé, é importante que essa fé seja traduzida em obras. Estas obras vão testemunhar a respeito desta fé genuína. Ah, mas o que eu preciso fazer para poder ser salvo? Você não tem que fazer nada. Você precisa ser. Quem eu tenho que ser? Eu tenho que ser quem Deus está dizendo na sua palavra, que em Cristo Jesus eu já sou. Então Cristo está te chamando de santo, se esforce para viver como Deus está te chamando agora. Ah, eu não era amado, agora Cristo está me chamando de amado, então agora eu vou ser como uma pessoa que sente o amor de Deus, mesmo que as minhas sensações digam o contrário. Deus está me chamando agora para ser aquele que ama. Ah, mas eu não tenho motivos para amar. Tenho. Deus está dizendo que é para você amar, é para amar. Ah, mas eu odeio as pessoas. Eu também. Mas se Deus falou que é para a gente amar as pessoas e dar a nossa vida do mesmo jeito que Cristo fez isso por nós, nós vamos contra aquilo que nós sentimos em favor do que Deus está dizendo que é a nossa verdade, que é a verdade. Então, meus irmãos, a verdadeira fé é isso. É esta convicção de que tudo que Deus está dizendo a nosso respeito é mais verdade do que aquilo que nós somos capazes de perceber. E o grande sinal de que essa fé é verdadeira são as obras. As obras traduzem a coerência. Cuidado na nossa caminhada, viu, meus irmãos, para a gente não começar a medir os nossos esforços para avaliar se ainda vale a pena ou não permanecer junto como igreja ou andar junto como irmãos. Esse é um dos grandes sinais de que nós não temos a fé verdadeira. Porque a fé verdadeira, ela não condiciona a sua coerência às condições que lhe são impostas. Tá, mas está todo mundo aqui vivendo como hipócrita. Eu falei sobre isso essa semana no Instagram também. Um cara me escreveu dizendo assim: dá um conselho aí para alguém que está começando essa jornada de líder de igreja, pastoral. Aí eu falei para o cara, quando eu me converti, tinha muita gente boa. Tinha uns caras na igreja que parecia anjo. A hora que andava, flutuava assim, sabe? Tinha até auréola. E aí chega eu lá, que entrei por cota. Sem brincadeira, como todos nós. O mérito é todo de Deus, o mérito nunca foi meu. E aí eu olhava para essas pessoas e pensava assim: eu não sou bom o suficiente.
E aí depois eu descobri que eu tinha razão. À medida que eu fui conhecendo a Bíblia, eu falei, cara, eu não apenas não sou bom, como nunca serei. Mas se Deus está dizendo essas coisas a meu respeito, eu vou crer no que Deus está dizendo. Sabe o que aconteceu? A minoria desses anjos da igreja permaneceram na caminhada. Então não se espelhe nessas pessoas que parecem boas demais. Muita gente aí que exala essa espiritualidade, muitas vezes está tentando ocultar os seus pecados, ocultar o verdadeiro homem que é. Mas da mesma maneira, não se comprometa com pessoas que estão andando muito pior do que você. Porque muitos amigos meus, sabe, também desceram o barranco a ponto de quase chegar no inferno. E era gente que estava junto comigo também desde o começo da caminhada. E olhando para essas pessoas, eu falei assim, olha, não é porque os meus amigos se tornaram incoerentes que eu devo me tornar incoerente. Então onde nós precisamos caminhar? Na jornada de fé que nos foi proposta. Aquilo que Deus falou a nosso respeito, nós vamos buscar de maneira obstinada. As obras vão ser os sintomas de se de fato nós estamos sendo coerentes com a fé que nós recebemos. O que eu tenho que fazer? Como eu já disse, não tem que fazer nada. A única coisa que você precisa é ser. Quando nós somos, meus irmãos, aquilo que nós fazemos é tradução de quem agora nós já fomos feitos. Quando nós tentamos apenas fazer, no primeiro problema que a gente enfrentar de relacionamento entre nós, vira um para o outro e fala, não brinco mais. Não brinco mais. Não quero mais fazer parte dessa igreja, não quero mais ser seu amigo. Por quê? Porque me irritou. Sabe, fez algo que eu não gostava. Pense em todas as vezes que você fez algo que Deus não gostava. E pense em como Deus não se corrompe apesar da sua infidelidade. Então a verdadeira fé é crer em Deus, mesmo que todas as condições estejam desfavoráveis. É isso, meus irmãos, que a gente possa orar e clamar a Deus para que haja no nosso coração a verdadeira fé, porque nós vivemos muitas vezes tempos difíceis mesmo. Eu falei aqui sobre viajar, sobre esse testemunho da gente ter viajado esses dias todos, e também sobre a gente estar querendo fazer mais viagens no ano que vem, viagens mais curtas, viagens mais longas, para tentar atender todo mundo. Olha, meus irmãos, a minha fé aumenta quando eu tenho o privilégio de fazer viagens desse tipo. Sabe por quê? Porque a gente gasta tempo com irmãos que estão vivendo as mesmas coisas que nós estamos vivendo. E às vezes na nossa caminhada, olhando a igreja como só isso aqui, nós perdemos o privilégio da responsabilidade. Porque a gente fica achando que nós estamos aqui para fazer culto. Na boa, eu não estou precisando de mais um culto na minha vida, não. E eu acho que Deus também não. Então nós não estamos aqui para tentar fornecer um serviço para Deus ou para obter algum tipo de benefício. Nós estamos aqui porque nós entendemos que Deus diz que nós somos pessoas agora de uma natureza transformada. E essa natureza vai se traduzir em muitas coisas. Dentre elas, o esforço de estarmos juntos para podermos semear na vida uns dos outros. Mesmo que seja ruim e seja desagradável. Agora, quando a gente viaja e a gente começa a ver os irmãos fazendo isso de maneira muito melhor ou muito pior, eu sempre volto para casa animado. Que aí eu vejo que aquilo que nós estamos vivendo não é exceção, mas é regra. Porque Deus tem chamado a sua igreja a essa coerência em todos os lugares. É gente que está pregando as mesmas coisas que nós estamos pregando aqui. Porque o Espírito é o mesmo, a palavra é a mesma. Que nós possamos tomar isso para nós e crermos, buscando a fé que vem do alto, viver isso de maneira prática e de maneira coerente. Todo o restante, meus irmãos, é cosmética, tá? Se a gente vai, sei lá, mudar o louvor, vamos pintar tudo de preto, vamos pensar em todos os padrões agora clichês, vamos montar uma banda cover do Hillsong aqui, nem precisa, hoje o louvor foi muito bom. Se a gente for fazer qualquer coisa, vamos montar um projeto social, vamos cuidar de não sei o que lá, tudo isso é secundário. O que realmente importa é nós crermos no que Deus está dizendo a nosso respeito. E aí, se nós cremos e vivemos segundo isso, naturalmente, todas as coisas que nós faremos serão tradução daquilo que Deus está dizendo que a gente já é. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, clamamos para que no nosso coração haja verdadeira fé, Pai. O Senhor sabe das nossas angústias e dos momentos em que nos faltou fé, os momentos em que a gente se desesperou da nossa própria vida, os momentos em que a gente duvidou de que era filho do Senhor, mas a gente achou que nós não tínhamos jeito. No entanto, o Senhor nos trouxe até aqui. Mesmo nós tentando fugir do Senhor,
o Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor tem nos atraído de maneira irresistível e nós reconhecemos que se há ainda esperança para continuar caminhando e te buscando, isso é algo que o seu Espírito tem despertado em nós e não mérito nosso. Clamamos, Senhor, para que essa fé cresça no nosso coração, se desenvolva e se traduza por frutos de coerência, para que os homens vejam a nossa maneira de viver e creiam que o Senhor é Deus, creiam que o Senhor está operando poderosamente na nossa vida e, mais do que isso, que o Senhor também deseja fazer obras maravilhosas na vida delas. Usa-nos, Senhor, desperta-nos para essa jornada de fé, que o Teu nome não seja envergonhado pela nossa coerência, mas se há em nós, Senhor Deus, ainda alguma resistência com relação àquilo que a Sua palavra diz que nós já somos, que o Seu Espírito trabalhe em nós para que isso seja transformado. Queremos viver, Senhor Deus, crendo naquilo que o Senhor disse, queremos experimentar da Sua vontade, Pai, que é boa, perfeita e agradável, que é muito melhor do que qualquer coisa que nós podemos desejar ou buscar para nós mesmos. Que o Senhor faça desta a nossa realidade, transforme a nossa existência e gere no nosso meio um povo de fé, um povo que pode ser igual em todos os outros elementos externos na sua maneira de caminhar, mas que na convicção acerca daquilo que o Senhor falou sobre nós, nós possamos ser referência. Em nome de Cristo Jesus. Amém.